Paz do Senhor Jesus, hoje dia 22 de março de 2025, vamos para o nosso 13º capítulo da série Orações Bíblicas com Resposta, porque o nosso Deus é um Deus que responde à oração, ao clamor do seu povo. Vamos ler o livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 21, assim diz a palavra do Senhor. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Rimande rebas, remande rebas. Ribas, que louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Deus deu uma orientação ao seu profeta Elias para ir a Sarepta, ter com uma viúva. Ele disse para o seu servo ir a Sarepta, habitar ali, e que ele ordenaria a uma viúva que o sustentasse. Rimande rebos, remande rebos. A palavra do Senhor diz que ele chegou naquele lugar e ele foi ter com a viúva e pediu alimento. Mas a viúva não tinha nada, só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ela respondeu ao profeta que só tinha um bocadinho para ela e para o seu filho. Mas o profeta de Deus fez multiplicar. Rimando a farinha e o azeite, multiplicaram, porque a vontade de Deus não pode ser anulada. Deus havia enviado o profeta Elias para ficar exatamente naquele lugar. Vejamos que Deus disse na palavra: ordenei a uma mulher viúva que te sustentasse. Mas a mulher nem sequer sabia que o homem de Deus iria naquele lugar. Rimander, mas Deus já sabia. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Deus já havia preparado essa mulher para sustentar o seu profeta, mesmo sem ela saber. E assim aconteceu, porque Deus também já sabia que o filho dessa viúva morreria, e o servo que ele enviou seria aquele que ressuscitaria o seu filho pelo poder e a unção que estava sobre a sua vida. Tudo que Deus faz tem um plano, tem um propósito. Deus mandou Elias nesse lugar justamente para livrar o filho da viúva da morte. Vejamos, já é viúva. Já era viúva, ainda ia ficar sem o seu filho. Deus teve compaixão, teve misericórdia dessa mulher. E a passagem que nós lemos diz que Elias, ele clamou para que Deus tornasse a alma do menino a entrar nele, porque o menino estava morto. A palavra do Senhor diz que ele adoeceu e ele morreu. Então a viúva foi ter com o servo de Deus, porque o servo de Deus já tinha feito um milagre na sua casa. O milagre da multiplicação da farinha e do azeite. Rimande reba. Ela já sabia que ele era um homem de Deus, que o poder e a graça de Deus estava sobre ele. Então ela clamou por socorro. A palavra do Senhor diz que o profeta clamou: Ó Senhor meu Deus, eu rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E a palavra do Senhor diz que o Senhor ouviu a voz de Elias.
Deus atendeu o clamor de Elias. O menino ressuscitou. Era uma família que Deus já havia escolhido. Deus já havia escolhido aquela família. E Deus continuou a sua obra. Quando Deus te escolhe, quando Deus te separa, Ele tem sempre um escudo. Deus tem sempre o livramento. Deus tem sempre a solução. Enquanto o inimigo pensa que ele está sobre vantagem, que ele vai conseguir destruir a tua casa e a tua família, Deus já tem um plano. Deus já colocou um profeta na tua vida. E no momento da morte, no momento da tribulação, Deus vai usar esse profeta para ressuscitar o que morreu. Quando falo morte, não falo taxativamente de uma morte como aconteceu na vida da mulher, mas morte de qualquer coisa na tua vida, morte nas finanças, morte no casamento, todo tipo de morte, que entrar será aniquilada pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. E se Deus quiser ressuscitar um morto, Ele também o faz, porque Ele tem poder para fazer. A palavra do Senhor diz que Ele, o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele pode fazer os mesmos milagres. Seja qual for a morte que visitar a tua casa, Deus levantará o seu profeta, o seu anjo, para aniquilar. Deus vai dar o livramento. Deus ouvirá o nosso clamor, a nossa oração no momento do aperto, da tribulação, da angústia. Os ouvidos de Deus estarão atentos ao nosso clamor. Imaginemos que essa viúva não recebesse o servo de Deus. Olha a importância de abrir o coração para as coisas do alto, para as coisas de Deus. Imagina se ela pensasse assim: eu não tenho nada, a minha despensa está vazia, eu não vou receber nenhum homem de Deus. Mas ela recebeu porque Deus já havia colocado isso no seu coração, mesmo sem ela perceber. Ela cooperou, ela colaborou com a boa vontade perfeita de Deus. E recebeu o livramento do seu filho. Quando você abre o teu coração para fazer a vontade de Deus, Ele te recompensa. Ele te recompensa. Onde tem a presença de Deus, a liberdade. O servo de Deus carregava a unção, a presença de Deus. A morte não podia prevalecer diante da presença de Deus. A morte foi aniquilada. A morte foi cancelada. Deus trouxe a vida. Deus envergonhou os inimigos dessa mulher. Pelo poder da oração do profeta. O menino ressuscitou. A palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando nos unimos, nos reunimos, ou quando oramos no secreto, Deus abre os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Deus fixa os seus olhos em nós. E Ele responde. Algumas vezes, talvez não no tempo que nós desejamos, mas Ele responde. Deus, Ele trabalha no seu tempo. Nem sempre a resposta será imediata. Mas certamente que Deus, Ele ouvirá. Porque Deus
Rimanderebo. Adora. Deus, Ele ama abençoar o seu povo, favorecer o seu povo. Deus é um Deus que tem zelo. É um Deus que cuida. É um Deus que guarda, um Deus que livra, um Deus que salva. Em nome de Jesus Cristo.